adianta ter mover sem obediência. Não adianta ter um grande aleluia, um grande glória a Deus, se você só obedece quando é conveniente. Irmão, fé é andar num caminho que ainda não existe. Você está comigo? Fé é botar o pé aonde ainda não está construído, mas é andar mais 500 metros. Sabe, quando chegamos e começamos a obedecer à voz do Espírito, a Bíblia vai dizer que o primeiro nível de profundidade que Ezequiel entra é água pelos tornozelos. Sabe, é onde sentimos a temperatura do Evangelho. Já viu quando você vai entrar na praia? Você sempre bota o primeiro pezinho. Se estiver muito gelada, um passo para trás. Se estiver na temperatura que te convém, você mergulha de cabeça. Mas o Evangelho não vai estar na temperatura que você quer. O Evangelho vai estar na temperatura que ele tem que ser. Deixa eu te dizer, você não chega na praia e fala assim, ei, praia, suba para 35 graus. Não. Você faz isso na tua jacuzzi em casa. Mas na praia, não. Você não chega na cachoeira e espera que a cachoeira fique quente, irmão. Você até sente a temperatura, mas você fala, eu vim aqui, eu vou fazer valer a pena. Eu não chego no culto para sentir a temperatura do culto. Eu não chego para um momento de adoração para sentir a temperatura da adoração. Ei, eu vim para mergulhar, eu não vou perder tempo. Ei, eu não vou perder tempo pensando se eu vou entrar ou não no fluir de Deus. Eu vou entrar no lugar mais profundo, mas eu vou sentir o que é o verdadeiro Evangelho. Eu não vou entrar quando me convém. Eu não vou entrar quando é fácil. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, porque eu sou um filho, e um filho maduro e obediente. Eu não sou um filho só quando o meu pai me deixa fazer o que eu quero fazer. Ele já pensou se Deus tivesse deixado você fazer tudo aquilo que você queria fazer? Você estaria aqui hoje? Já pensou se Deus deixasse você casar com a primeira pessoa que você se apaixonou? E você chorou! Pai, eu tenho certeza que é Ele! Aonde você estaria hoje? Se você tivesse todas as empresas que você pediu para ter, se você tivesse a finança dos sonhos, aonde você estaria hoje? No nível 1, você tem a escolha de voltar. Mas Ezequiel não pensou. Ele só escutava uma voz. Sabe? É tudo lindo quando pisamos na temperatura do Evangelho, quando aceitamos Jesus. Você lembra? Lembra quando você aceitou Jesus? Parecia que todo culto era para você. Toda hora você recebia uma palavra. Quando aceitamos Jesus, estamos vivendo a intensidade da paixão. Mas essa paixão precisa entrar para um lugar de amor. Porque paixão é passageira, mas amor é permanente. Quando encontramos esse maravilhoso amor que se chama Evangelho, tudo é fascinante. Mas o que muda com o passar dos anos? Será que agora que você é um crente um pouquinho mais velho, Deus já não é mais o suficiente? A morte de cruz já não basta? Agora precisamos receber orações 24 horas? Ei, deixa eu te dizer. Você já entrou, irmão. Mas permaneça no primeiro amor, não saia de lá. Eu sei que a água ainda era pelo tornozelo, mas era apaixonante. Você queria limpar o chão da igreja, arrumar a cadeira. O que mudou? Ei, vamos lá, igreja de Éfeso. Só tem elogios a você. Você é perseverante, você é forte, você prega uma boa palavra, você ajuda as pessoas. Mas contra ti tem uma só queixa. Você ficou longe, você perdeu o primeiro amor. Volte às primeiras práticas. Vamos lá, gente. Não importa onde você esteja hoje, não importa
de tempo de casa você tenha, não importa o quanto tempo você seja crente, você precisa continuar no primeiro amor. Você precisa continuar rendido aos pés do Senhor. Não importa o quão espiritual você já seja, não importa o quanto você já lidere, não importa o quanto você já sirva, não saia do lugar que é o primeiro amor, porque senão contra ti haverá uma só queixa. Volte ao primeiro amor. Quando olhamos o obedecer de Ezequiel, ele vai para um segundo nível, que é a água pelos joelhos. Aqui mostra um crescimento espiritual. Abandono de algumas práticas. Algumas. Você começa a querer abrir mão de pessoas, abrir mão de pecados de estimação, mas ainda não é um entendimento total. Aqui estamos numa obediência parcial. Aqui já começa a gerar em você uma vontade, mas não uma certeza. Porque você ainda tem controle, irmão, quando a água está no teu joelho. Você ainda consegue se mover bem. Você tem a opção de ir, a opção de voltar. Sabe, Deus começa a revelar os seus segredos. Você entendeu que a salvação é só a porta de entrada. Você está bem aqui nessa fase. Mas ainda não existe uma obediência total. E aí chegamos no terceiro nível, que é águas pela cintura. Você está mais forte, você tem boas práticas, você conhece os mandamentos, você sabe o que é pecado, o que não é pecado, você ora, você entrega palavras, você até participa de algum time, mas dentro de você ainda existem pendências. Sabe, esse nível 3, ele pode ser considerado como um jovem rico. O jovem rico era bom, irmão. O jovem correu até Jesus e se ajoelhou e mostrou reverência. Quando você lê Marcos de 10 a 17, você vai ver isso, reverência. Ele chega, se ajoelha diante de Jesus. Ele sabe falar bem. Ele já era moralmente correto. Ele ofertava, talvez. Dizimava. Ele vinha para o culto aos domingos. Mas ainda não existia uma entrega total. Já viu o evangélico não praticante? Talvez era o jovem rico. Eu pratico o evangelho até onde me convém, mas aonde desafia os meus desejos, eu não quero isso para mim. Aqui, irmão, é uma linha. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Aqui ou eu entrego tudo ou eu não entrego nada. Sabe, ele não tem problema com frio e nem com quente, mas com morno. Aqui é quem está em cima do muro, irmão. Jesus diz para ele, em Marcos 10, 21, vende tudo que tens e siga-me. Sabe, isso não era uma regra universal, mas um teste específico para aquele jovem, cujo o coração ainda estava preso nas riquezas da terra. Sabe o que Jesus está falando aí? Eu estou vendo que você é bom. Eu estou vendo o quanto você é desenrolado. Eu estou vendo que quando você ora, pessoas choram. Eu estou vendo que quando você prega, as pessoas se arrepiam. Mas ainda tem algum lugar na tua vida que eu preciso entrar. Sabe, talvez hoje seja uma noite, irmão, do Espírito tomar o teu coração por completo e não só parcial. Talvez hoje seja a noite de você abrir mão das coisas e aquilo que tem que ficar, ficar. É você abrir mão do teu relacionamento, é você abrir mão das tuas finanças, é você abrir mão da tua empresa, é você abrir mão da tua segurança. Irmão, há 6 anos atrás eu cheguei em Brasília e eu não tinha nada, não tinha onde morar. Mas o Senhor virou para mim e falou, ei, PL, anda mais 500 metros. Senhor, eu não estou vendo, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Mas Ele falou, ei, eu estou mais lá na frente, eu estou pertinho. Quando olhamos para o futuro e vemos Jesus lá, a gente viu que deu certo. Talvez não seja com as pessoas que a gente sonhou. Talvez não seja com a família que a gente planejou, com a faculdade que a gente almejou.
Mas se o Senhor está lá, deu certo. Se o Senhor estiver no teu futuro, ei, corra e se jogue lá. Ei, para você chegar nessa conferência derramado, você precisa queimar as pontes com o passado. Porque, de verdade, não vai adiantar chegarmos aqui e falarmos, a sessão de manhã não foi tão boa. A sessão da tarde não me fez chorar. A sessão da noite, o pregador era tão bom, era até bom, mas não me... Ei, eu não estou vindo para a conferência para ser cheio, eu estou vindo para cá para derramar. Eu estou vindo para derramar aquilo que eu fiz na segunda, aquilo que eu fiz na terça, aquilo que eu fiz na quarta, aquilo que eu fiz na quinta, aquilo que eu fiz na sexta. Eu venho para derramar aquilo que eu sou, aquilo que eu gero em espírito. A Bíblia vai dizer, tranca a porta do teu quarto, ore em secreto, porque o mesmo Deus que te escuta em secreto vai te exaltar. Mas antes, existe o fato de se esconder. Vocês estão aqui? Eu sei que talvez você estava esperando uma palavra revival. Eu gosto disso. Mas sabe, eu quero chegar sexta-feira sem nenhuma pendência. Eu quero chegar sexta-feira livre de qualquer condenação. Eu quero chegar sexta-feira, sabe, cheio daquilo que eu fiz hoje, daquilo que eu vou fazer amanhã e de alguma forma derramar num povo faminto que vai vir para cá. E de alguma forma participar, sabe, não ser um espectador, mas ser um participante daquilo que o Senhor vai fazer. Porque, de verdade, a conferência acaba domingo, mas a tua vida com Deus continua segunda-feira. Não podemos ser um povo que vive de conferência atrás de conferência, mas um povo que vive atrás de Deus, que anda atrás de Deus, que corre atrás do Espírito. Deus está chamando a gente para um lugar de maturidade. Deus está colocando sobre aí, Deus está colocando sobre essa casa uma responsabilidade de mudar essa nação, de tocar essa nação. Mas precisamos obedecer e parar de dar pitaco. Sabe, tem como fazermos muitas coisas dizendo que é para Deus sem Deus estar lá. Tem como fazermos família dizendo que é para Deus sem Deus estar lá. Tem como virmos para o culto e adorar dizendo que é para Deus sem Deus estar perto de você. Porque, de verdade, da nossa boca não pode jorrar 2 tipos de água. Ei, se você está aqui hoje e você é voluntário, ei, da tua boca não pode jorrar 2 tipos de água. Se você está aqui hoje e você é um membro, ei, da sua boca não pode jorrar 2 tipos de água. Ei, se você é visitante e está aqui hoje, da tua boca não pode jorrar 2 tipos de água. É o mesmo evangelho, é a mesma palavra. Agora, cada um veste a responsabilidade a qual o Senhor está entregando. Agora, a quem for dado, quanto mais dado, mais será cobrado. Deus não te cobra muito porque você é ruim. Deus não te cobra muito porque você é fraco. Deus te cobra muito porque Ele te entregou muito. Ele quer a multiplicação das coisas que Ele te entregou, irmão. Não só a devolução, mas a multiplicação. Você está comigo? E o último nível é as águas profundas. Sabe, a Bíblia vai dizer que ele chega a um ponto que ele não dá mais pé. E nesse lugar ele não tem mais controle. E aí entra o descontrole de Deus. Quando não temos mais controle, todo o controle está na mão dele. É aqui, é esse lugar, o lugar mais seguro da tua história. Não é num controle terreno, mas é no descontrole terreno e debaixo da vontade de Deus. O lugar mais seguro não é sobre o controle das suas mãos. É o lugar mais seguro para a tua casa, o lugar mais seguro para a tua família, para os teus filhos. Não é no controle das suas mãos, mas é no controle das mãos de Deus. E para isso acontecer, você precisa perder o controle. Você precisa parar de querer manipular as coisas. Não. Aqui eu ainda tenho um controle. Então aqui eu vou ficar.
Aqui ainda dá para eu me segurar, então aqui é o lugar que eu confio. Ei, o lugar mais seguro não é sobre terra firme. Imagina aqueles discípulos ouvindo a voz de Jesus e falando: ei, vamos atravessar para o outro lado. De repente aparece uma grande tempestade. Você acha que não entra uma dúvida no coração dos discípulos? Pô, eu estava em terra firme. Eu estava num lugar de segurança. Ele me traz para o meio do mar, para o meio de um lago, começa uma tempestade. E cadê ele agora? Irmão, quando você está debaixo da missão de Jesus, a tempestade se torna o lugar mais tranquilo para você. Não queira, não queira, não queira estar num palácio quando Deus não estiver lá. Não queira, não queira estar num lugar de riqueza quando Deus não está lá. Não queira, não queira, não queira estar num lugar de conforto quando Deus não está lá, porque lá se torna um lugar inseguro para você. Quando lemos Davi, quando vemos a história da queda dele com Betseba, a Bíblia vai ser clara em dizer: quando os reis desciam para a guerra, Davi decide ficar no palácio. Agora vamos lá, Davi construiu a vida dele toda em guerra. O favor da vida de Davi estava na guerra. Deus deu favor a Davi para a guerra. Mas Davi cai com Betseba por quê? Porque Betseba era bonita? Não só isso. Davi cai com ela porque aonde ele tinha favor, ele não foi. E ele decidiu ficar no conforto do palácio. Isso custou sangue para a casa de Davi. Isso custou marcas na história de Davi. Não, ele estava no palácio, lá era seguro. Não. O favor de Davi estava na guerra, lá se torna o lugar mais seguro. Talvez hoje você esteja vivendo a maior guerra, a maior tempestade da tua vida. Ei, fica tranquilo, você foi preparado para um tempo como esse. Você é tipo um bunker na hora da insegurança. Você é a rocha, você está debaixo, firmado na rocha firme que é Jesus, que é na palavra. Ali é inabalável. Os tempos passarão, as coisas mudarão, mas ele continua a rocha inabalável. Sabe, eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas o melhor lugar para você estar é no descontrole. É no descontrole das tuas emoções, mas no controle total de Deus. É onde os seus pés não tocam o chão. É onde você não consegue performar. É onde não há manipulação da mão humana. É algo que só pode ser fabricado pelos céus. É algo que só pode ser fabricado por Deus. Quando você está nesse lugar, irmão, fica tranquilo, que a palavra é fiel e verdadeira, e ela diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. A palavra de Deus é fiel para dizer que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus é fiel para dizer que quando Ele ordena mar, vento, tem que cessar. Quando Ele ordena o morto, tem que ir para fora. Ei, quando Ele chega, tudo muda de lugar. A doença tem que sair, demônios têm que sair, mas é debaixo da vontade de Deus. Ele é especialista em transformar funerais em festa. Ele é especialista em transformar morte em vida. Ele é especialista em transformar água em vinho. Tudo o que precisamos é estar perto. Tudo o que precisamos é obedecer. Tudo o que precisamos é estar debaixo do centro da vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E isso aqui não é frase motivacional, isso aqui não vem de um livro de coaches ou psicólogos. Essa é a verdadeira palavra dos céus. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que anda lado a lado, Ele não é um Deus distante. Agora precisamos perder o controle. Sabe, é nesse lugar que não existe mais, irmão. Não existe. Não tem como mais. Você tocar com os seus dedos. Você manipular. Não, se eu fizer desse jeito. Se eu conversar com meu marido desse jeito. Se eu conversar com meu filho desse jeito, ele aceita Jesus. Não. O toque real só vem quando perdemos o controle. E pregamos com a nossa vida, sabe? E pregamos com a nossa história. Ajoelhamos, intercedemos no nosso quarto e falamos: Senhor, está nas tuas mãos. A minha casa está nas suas mãos. Os meus filhos estão nas suas mãos.
O meu marido, a minha esposa está guardada em suas mãos. O controle é seu. Sabe, é aqui que vemos a vida de Paulo. Olha o que ele escreve, eu termino aqui. Em Romanos 12:1 vai dizer: portanto, irmão, peço pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha o que Filipenses vai dizer: mas o que para mim seria lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como estercos para ganhar a Cristo. Ei, Paulo não era um cara que não tinha nada, irmão. Paulo tinha tudo: dinheiro, influência, conhecimento, sabedoria. Ei, aqui não é um homem iletrado falando, aqui não é um pescador falando, aqui era um cara de boa índole, rico, com grana. E a oração dele é: eu considero tudo como perda. Tudo como perda. Esse é o descontrole total. Quando todos estão indo atrás do dinheiro, você está indo atrás de Jesus. Irmão, você está uma quarta-feira à noite, terça-feira à noite na igreja. Essa hora tem um monte de gente indo dormir, porque amanhã precisa acordar às 5 da manhã. E talvez você esteja aqui hoje, você precisa acordar às 5 da manhã. Mas você está ganhando o dia de amanhã hoje. Enquanto eles estão descansando e dizendo: amanhã eu vou produzir mais, você está vencendo o dia de amanhã hoje. Você está antecipando o tempo. Você está reinando o tempo junto com Cristo. Enquanto todos estão preocupados agora com suas finanças e se o dólar está caindo ou subindo, você está adorando um Deus que é dono do ouro e da prata, e não há variação, e não há sombra de dúvida. Ele é fiel e permanente. Enquanto todos estão preocupados com o dia de amanhã, você está entregando o seu hoje como sacrifício. E posso te dizer, por mais que você não colha dinheiro amanhã, por mais que você não colha riquezas amanhã, amanhã quando você acordar, a paz que excede todo entendimento vai vir sobre você. A alegria, sabe aquela alegria? Eu queria que você se colocasse de pé.